Aí, Laís, E noite. boa Muito frio. noite. Nossa Senhora, hoje o frio chegou no sul, né? Como dizem. Olá, oi, Márcia. Algumas caras conhecidas, para a gente poder conversar. E, Laís, é um prazer essa nossa live prometida há um bom tempo, planejada. É um prazer poder te receber aqui, né? Faz um tempinho que a gente não se vê presencial, tô com saudades. Né? Mas a Laís é minha colega, psicóloga e minha colega do Relacionar Consciente. E eu quero que tu se apresente para o pessoal te conhecer, que acho que se apresenta melhor do que eu posso te apresentar. Bom, para mim é um prazerzaço também poder estar conversando com a Dai e com vocês que estão aí nos ouvindo hoje. Eu sou psicóloga, então, há 12 anos e desde então fomos fisgadas pela constelação familiar no meio do caminho. Também eu trabalho com a clínica, né? Sou psicóloga clínica e com um tratamento de trauma que também apareceu como uma nova paixão, assim. E hoje a nossa conversa é uma conversa muito gostosa que a gente tem feito nos bastidores, né, Dai? A gente tem falado por mensagem ou quando a gente se encontra nos grupos e é algo que enche o nosso coração poder falar dessa nossa caminhada. Sem dúvida, eu acho que nos apoiamos muito nessas novas perspectivas, né? Acho que surgir, né, essa questão dos bastidores, da gente poder trazer, e foi a ideia da live para compartilhar com vocês. Quão desafiador tem sido esse nosso caminho, né, Laís? E quão é importante para mim ter alguém que está passando por tudo isso, assim como eu, assim como a Márcia, como outras psicos que a gente sabe que está aqui, que é a gente descobrir novas ferramentas, né? E queria explicar um pouquinho o nosso tema, né? Que a gente tem que descrever. Acho que foi mais difícil o pessoal definir um tema para colocar do que pensar no que a gente ia falar com vocês na live, né? Mas assim, de agora eu me encaixo. Acho que essa é a minha vivência quando conheci as filosofias sistêmicas, né? Também como a Laís, venho da psicologia, da terapia de casal e de família, né? E aí encontro as constelações pelo caminho e descubro que eu me encaixo, que aquilo que eu achava que era uma simples dificuldade de se conseguir se encaixar em algumas técnicas ou em alguns perfis, na verdade tinha o nome de fenomenologia, né? De perceber essas coisas do campo, de ter uma percepção, né, mais abrangente de algumas coisas. E no começo, né, Laís, a gente fica se sentindo meio fora da caixa, né? Eu quero poder tu conte para eles o que tu tanto já me contou de como foi, né, passar a uma psico que se abre para essa abordagem. Na verdade, eu conheci a constelação familiar há 7 anos, mas como a gente vai falar também um jeito mais espiritualizado, né? Eu achei que não pudesse ser algo tão real, tão palpável como a gente sabe que é hoje, que é mais do que palpável. E aí eu fiquei afastada um pouquinho, e um dia a Marciele chegou para mim, minha querida amiga, comadre, e disse assim: Pola, ela me chama de Pola, tem uma psicóloga famosíssima aqui em Palmeira, e ela colocou no Facebook dela que vai ter um workshop em Frederico, vamos? E era de constelação com o Luiz Henrique, né? E aí eu disse, bora lá, então vamos, né? Eu já tinha tido uma primeira experiência mais com a técnica, mas não conhecia muito da filosofia. Então, acho que é bom a gente falar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação, né? E aí, quando chegamos lá, através da Dai, a psicóloga conceitual, Casa famosa era eu. Que piada. quem diria que eu estaria fazendo uma live com ela? E aí a gente chegou lá e foi totalmente diferente daquilo que eu tinha.
que eu tinha imaginado que era. O Luiz Henrique muito levando para um lado mais científico, para um lado de que explicava o passo a passo de como acontecia, assim, as coisas e misturava muito com outras teorias que a gente gosta também, né? Que acabou gostando muito por influência dele. E aí foi uma cachaça. Foi uma cachaça. Foi difícil parar, embora a gente tentasse. Eu tentei retroceder em alguns momentos, pensando, talvez não seja esse o meu caminho, talvez eu deva continuar estudando os livros de psicologia e não do Bert Hellinger. E confesso que tentei por uma questão mesmo de pertencimento, né, Dai? De achar que talvez não fosse o meu mundo. E não deu. Todas as vezes que eu tentava retroceder, né, todas as vezes que eu tentava dar um passinho para trás, eu acabava tendo um novo olhar, algo novo que me fazia ver que não, era a filosofia sistêmica que a gente já via desde pequenininho, os nossos avós falando de outra maneira. A gente já via as coisas acontecendo e só tinha agora um cara que falava isso e que a gente olhava para a realidade e era exatamente sobre aquilo que fazia sentido assim na minha vida. E foi mais sim. Acho que essa questão, né, Laís, da valorização que tem da técnica, né? A ideia para quem está aqui caindo de paraquedas, gente, a gente está falando de constelação familiar e quando a gente conhece, em geral a gente conhece a técnica, né? Que é usar representantes, né, ou pessoas dentro de um grupo que vão através, né, de se exporem a esse campo, né, através do seu corpo, dar mensagens que o constelador consegue perceber como um caminho. Ou com bonecos, ou hoje a gente está vendo, né, mecanismos online, enfim. E isso é o que mais aparece, né? Muitas vezes eu falo com psicólogos e a pessoa me diz, tu é consteladora? Como assim? E eu tenho até dificuldade ainda de dizer que sim, porque eu acho tão complexo, me acho tão iniciante nisso, que eu digo, não, eu estudo a filosofia sistêmica, calma aí, é diferente. De poder olhar para isso. A técnica não me interessou também, Laís. E eu fui a primeira vez conhecer, coloquei meu marido de cobaia, né? Disse, vai você fazer constelação, né? Descobri uma pessoa que fazia, disse, vai você. Só que eu, super científica, né? Peguei e fui para a família dele, fiz todo o genograma da família, 3 gerações para trás, tudo que podia saber. E pensei, vamos ver se esse negócio é verdade mesmo. Eu vou munida de um monte de informação, diz que bota num tal do campo lá com as pessoas e que aparece, vou, bisavô. Eu fui achando que estava sabendo tudo, né? E aí cheguei lá e logo, para minha surpresa, como essas coisas do campo são muito interessantes, o campo abriu coisas, né, da minha representante e abriu segredos familiares, coisas que eu fiquei surpresa, mas olhando para toda aquela técnica também tinha um jeito mais espiritualizado de condução, essa outra consteladora, eu olhei para aquilo e disse, pode até fazer algum sentido, mas deixa isso quieto. E não fui para a filosofia. Nessa primeira experiência eu não tive contato com a filosofia, só com a técnica e alguma coisa que eu peguei nesse processo. Aí eu fui dar uma palestra aqui em Passo Fundo e vi o Luiz Henrique, me encantei pelo jeito dele e ele me adicionou no Facebook e quando eu fui olhar a página dele, disse, não, constelação familiar, isso batendo na minha porta de novo, vou olhar para isso. E fui para um grupo, conheci ele pessoalmente, aí fui para um grupo dele e abriu exatamente a mesma coisa, numa cidade diferente, com um constelador diferente, exatamente a mesma coisa. Aí, gente, eu comecei a me render. Eu disse, não, só um pouquinho. Tem que ter alguma coisa além disso aí, que em anos de terapia eu não ia chegar a isso nunca, né? E aí, com esse jeito mais estruturado do Luiz Henrique, né, de trazer pra gente da onde as coisas vêm, de citar os livros, de mostrar para onde isso vem, e mostrar também o que hoje a neurociência, né, a questão mais científica tem para nos dizer do que está acontecendo ali, foi me encantando, e isso já fazem 6 anos e pouco. Eu comecei a estudar, mas sempre usei, e acho que isso é importante dizer, eu busquei como recurso para minha vida pessoal.
né? Eu busquei como algo para ver o que a terapia tinha me levado até um pedaço, mas eu ainda queria ver muito além e encontrei muitas respostas para mim como pessoa, para mim como casal, para mim como mãe, e isso me encantou. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me sentindo tipo assim, não tinha muitas psicólogas quando eu comecei. No meu grupo, muitas vezes era só eu. E eu umas coisas a respeito, né, de como as psicólogas não olhavam para as leis, às vezes olhavam para a técnica e não para a lei. E esse conflito que a gente fica, né, mas a psico eu me encanto, mas isso eu também me encanto. E que eu muitas vezes, Laís, compartilhei contigo, né, dessas ansiedades, né, que a gente fica por sentir visceralmente que aquilo é real, mas ao mesmo tempo tentar ainda colocar isso num entendimento, numa técnica, né? Então, são vivências parecidas da gente olhar para isso e até hoje eu olho para a técnica e me preocupo muitas vezes quando se olha só para a técnica, até porque a constelação não é uma fotografia para a gente ir para frente. E acho que isso é uma visão muito do nosso jeito de enxergar, onde eu me apoio sem dúvida muito em ti e em todo o grupo aí que está dando oi do Relacionar Consciente, né? É uma grande força, tá? Em grupo e poder estar dividindo experiências, né? Comigo foi muito parecido. Quando eu entrei em contato naquele primeiro momento, eu até duvidei durante uns 3 anos. E aí ela fez uma técnica em que ela disse que dali 5 anos ia acontecer tal coisa. E eu disse, não é possível. Isso não pode acontecer, não. E eu lembro que eu estava numa psicoterapia tradicional com a psicóloga e a psicóloga me falou: Você sabe que está acontecendo tal coisa na tua vida profissional? Você sabe que você está tendo sucesso? E era o que ela me disse que ia acontecer. E aí eu disse: Não. Exatamente no dia que minha filha fazia 5 anos. Eu disse: Não, não pode ser verdade. E aí eu comecei, foi num desses retrocessos, né, de tentar sair da constelação. E aí eu disse não, mesmo quando eu não acreditei, eu estava no caminho. Mesmo quando eu estava duvidando, as coisas estavam acontecendo. Então, foi aí que eu tive um estalo. E aí depois, no meu primeiro contato com o Luiz Henrique, e eu acho que a psicologia ela tem muitas ferramentas maravilhosas e muitas ferramentas que juntam com a constelação e que acabam por a gente poder abranger tanto dentro da clínica quanto em espaços de grupo as duas coisas. Só que a grande diferença é que a gente, como psicólogo, busca entender bastante, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu sentei do lado do Luiz Henrique, que ele me perguntou o que eu queria e eu disse que eu queria entender. E aí, quando eu disse que queria entender, veio uma porrada gigante, assim. Aí ele olhou para mim e disse assim: Deixa eu te contar. O cara que mais entendia da fisiologia da caminhada, ele simplesmente não caminhava. Agora eu quero saber, você quer entender ou você quer caminhar? E ali foi que eu me dei conta de que no fundo eu tava assim, ó, entendendo, entendia tudo, fazia genograma, entendia tudo, mas eu simplesmente não conseguia dar o próximo passo. E é isso que mais me encanta na filosofia sistêmica, porque a gente só tem um próximo passo. A gente não tem argumentativas ou não, são leis universais e que não adianta questionar. Não adianta a gente ficar mirabolando outros jeitos de burlar, porque não vai rolar. A gente pode até demorar, vai cair realmente nas leis sistêmicas. Eu fui muito cética, né? E aí, quando eu fui estudar um pouquinho da onde vinha a constelação, né? Que era a técnica mesmo da escultura familiar, da Virginia Satir, que comecei a ter referências dentro da psico e da psicologia sistêmica, eu comecei a dar um pouco mais de crédito, assim, né? E comecei a pensar, não, mas peraí, tem a ver, né? As coisas estão se interpondo. Mas talvez a gente acredite, né? Como se eu, pelo menos, vou falar por mim, acreditava que algumas coisas dá para negociar com a realidade, que se eu entender bem direitinho, quem sabe eu consigo um caminho.
E quando a gente vê na filosofia sistêmica tão simples, ou é uma questão de pertencimento, de ordem, de equilíbrio, e era isso, não dá para negociar, que os nossos bons motivos para não fazer algo não vão mudar o resultado, né? A gente começa a perceber que todo esse entendimento não nos leva para a ação. E eu comecei a perceber isso na clínica, eu já tinha um jeito mais fenomenológico, uma necessidade com os meus pacientes de ir para o próximo passo, de dizer, tá ok, tu tem um ótimo entendimento, mas o que que nós vamos fazer com isso? Essa era uma pergunta muito comum para mim. Tá ok, entendemos, e agora? O que que a gente vai fazer com isso? Né? O que que tu vai fazer com a tua vida, com os teus relacionamentos? Tu entendeu, ok, faz sentido. Ou às vezes eu mesma chegava a alguma coisa que a teoria trazia. Tá, mas o que que isso instrumentaliza a pessoa para caminhar? Né? Porque eu sou assim na minha vida pessoal. Eu quero pegar algo e botar em prática e fazer aquilo gerar uma mudança. E encontrar. E às vezes eu me sentia transgredindo a psico, assim, do tipo, ai, tem que deixar o paciente no ritmo dele. Ah, se ele, às vezes ele precisa falar para poder ficar melhor. E quando eu comecei a olhar e ler o Bert, diz assim que, principalmente do jeito, né, que a gente olha para isso junto com o Luiz e com o grupo, assim, que muitas vezes é esse desabafo que tira a força da minha ação, né? Eu vou para terapia, eu desabafo sobre o meu problema, eu me vitimizo e aquilo tira a potência, tira o incômodo. Alguém me dá um colinho, né? Alguém me diz, calma, tá tudo bem, eu tô aqui. E em vez disso ajudar a pessoa a se mover, ir lá na vida e resolver, a pessoa volta semana que vem para se aliviar mais um pouquinho. E isso é uma coisa que, como psi, me angustiava, assim, quando eu percebia que o paciente ficava bem depois da sessão e aquilo durava um tempo, mas que ele não evoluía, né? E aí eu começava a buscar outras técnicas, buscar coisas que movessem. Quando eu percebi na filosofia sistêmica a força que tinha, né? A gente dizer, não, ok, agora tem que ir para a vida e botar isso em prática, ok? Esse entendimento tem que virar um movimento e tu pode vir aqui 1000 vezes falar e falar não vai resolver. Já tinha isso, e sei que tu também, como terapeuta de casal, não adianta falar para mim, você tem que falar entre vocês têm que promover isso. Acho que a gente que já vai para o casal e para a família tem um pouco mais esse movimento, né, de botar as pessoas em interação e deixar que as coisas se modifiquem. Mas na filosofia eu vi isso, essa possibilidade de ter uma intervenção, né, que eu ficava me questionando, e essa é uma pergunta que eu quero te fazer, assim, né? Pra gente, na constelação, a gente tem que ter um tema muito claro. Muito é a gente poder ajudar, né, o nosso paciente a definir o que ele precisa. E, gente, isso pode parecer muito simples, mas muitas vezes as pessoas trazem com muita clareza o que elas querem, mas tem uma dificuldade enorme de olhar para o que elas precisam e o quanto elas estão dispostas a fazer isso. Mas eu ficava no conflito, Laís, assim, ai, como psicóloga, será que se eu realmente apertar isso com o paciente, eu não estou sendo diretiva, eu não estou conduzindo o processo? Para mim, esse era um conflito no Eu, início. uma professora, na época da faculdade mesmo, que ela me deu uma devolutiva dizendo assim: você vai ser uma ótima psicóloga clínica, mas você tem que segurar o teu interpretaço. Eu lembrei disso agora. Porque aí, do jeito que vinha, parece que eu tinha que dar uma devolução, mas uma devolução realmente naquilo que o cliente estava pedindo, né? Noto que... Porque ouvir reclamações sempre me angustiou. Uhum. Então, porque aquilo vira um vórtice e realmente não sai, não tem resolução. E aí, eu te confesso que também para mim foi bem difícil. Na época eu disse, bom, então eu não sou boa com clínica, eu vou para organizacional. E aí depois eu fui para poder ir para clínica, eu fui para TCC, né? Para psicoterapia cognitiva comportamental, que me deu muita ferramenta de respiração, de olhar para o corpo, de poder estar nele, olhar para os pensamentos, para as emoções, que foi o que me aproximou para o próximo passinho, que então é a parte da constelação, que tem muita coisa, né, Dai? A gente fala das 3 leis, que são base, mas no fundo tem muitas coisas a mais, muitas coisas que a gente aprende que são muito úteis para o nosso paciente. Primeiro para nós, claro, né? Por daquela historinha que eu contei, que o Luiz pediu se eu queria entender o caminhar, eu acho que eu caminhando,
eu consigo levar meus pacientes junto. O problema é que quando a gente está num vórtice, parece que as pessoas também vão estar no mesmo vórtice. É essa sensação que eu tenho. É só quando eu dou um próximo passo é que os meus clientes conseguem dar um próximo passo também. Louco, né? Eu sempre percebi isso e era quando me aliviava quando chegava um paciente que estava, né, com uma caminhadinha que eu já tinha feito e se eu não tinha feito ainda, corre para fazer, né? Porque tem alguma coisa na vida que eu preciso aprender. Sem dúvida, acho que essa questão da gente ficar percebendo que é uma técnica que nos embasa dentro de uma filosofia, que a gente pode falar de um lugar onde a gente diz não dá para negociar com a realidade, isso é assim e ponto, e concordar com isso na alma, no corpo, sentir no corpo os efeitos, né, de estar em consonância com isso que a natureza mostra. E cada vez que eu ia para constelação ou estudava, eram frases que faziam sentido com o que o meu avô dizia, com o que a minha avó dizia, com a sabedoria da minha família, com a sabedoria das pessoas mais velhas, né, com aquela coisa que eu olhava na maturidade das pessoas. E isso foi para mim, né, muito recursante. Até porque eu me sentia muito maluca, Laís. Eu me sentia muito fora da caixa nesse sentido de usar uma técnica mais ousada, de falar o que eu penso. No estágio, eu levei muito na cabeça. Chegou uma hora que eu já contava uma versão mais bonita do que eu tinha falado para minha supervisora, porque se eu contasse para ela exatamente o que eu tinha dito para o paciente, ela ia me dar um canetaço. Só que aí eu olhava para os efeitos e os meus pacientes tinham melhora. E eu olhava para os efeitos e os meus pacientes, às vezes um que eu tinha pego que estava no terceiro estagiário, estava para dar alta. E eu dizia, gente, eu não posso estar fazendo nada errado. Né? Era uma coisa que vinha e que eu ia, e que depois, quando eu li o Bert entre a moral e as pessoas, fique com as pessoas, para mim é entre a técnica e as pessoas, fique com as pessoas, né? Entre o que você sente que a vida está mostrando e o que você entende, fique com o que a vida está mostrando. Só que eu fazia isso, até porque eu era tomada pelo campo e fazia. Mas ficava me questionando, meu Deus, e agora? E aí o meu paciente melhorava, e aí ele voltava, e aí ele brilhava diferente, porque aquilo fazia sentido para ele e fazia sentido para mim. E às vezes, Laís, eu ia pro livro para catar que técnica era aquela, e quando eu achava, ah, não, isso é a técnica tal, amém, viu? Não tô ficando louca, não tô fazendo bobagem dentro do consultório. Mas os efeitos, né? Os pacientes melhoravam. E até hoje, aí a brincadeira começou, né? Gente, elas dizem que eu sou famosa, mas que eu era famosa justamente por ser fora da caixa, porque começaram a me apelidar de terapeuta tropa de elite, né? Que dependendo do paciente, ele pedia para sair se ele não aguentava. E eu comecei a dizer, gente, eu não consigo ser diferente. O que eu consigo é assim, é olhar e dizer, tá, e aí, o que nós vamos fazer com isso, né? Qual é o próximo passo? E quando eu achei, né, uma abordagem que falava isso, e comecei a ver um grupo de pessoas que eu comecei a acompanhar através dos cursos do Luiz Henrique, que estava nesse movimento e que estava crescendo, e que estava evoluindo, e que estava melhorando, e com quem era gostoso ficar, sem dúvida isso me deu uma força fora de sério. Assim. Hoje eu já estou bem em paz com ser tropa de elite, assim, né? Aí ainda fui para a área da sexualidade, ainda para dar uma quebrada, uma coisa que a psico não olha muito às vezes, né? Porque, bom, para mim sexo é um recurso e aí, bom, vamos estudar isso e cada vez eu entendo mais isso dentro, né, da questão da filosofia. Então é muito gostoso quando a gente encontra um lugar para pertencer e sem dúvida eu amo a psico e vejo que ela me dá a base para tudo, né, para conhecer, mas que essa questão de conhecer a filosofia sistêmica, de olhar para a constelação, de participar do grupo e de agregar tudo isso que a gente tem agregado, agora com a teoria de trauma, eu também estou apaixonada. Pouco que já estudei, me mostra o quanto, para mim, a psicologia fazer as pazes, né, entre a mente e o corpo e usar essa ferramenta que é o nosso corpo, nossa autorregulação, todo esse conhecimento científico que está aí para psicologia e ciência cada vez mais, né, estarem entrelaçadas tem sido lindo. E a ideia de poder fazer essa live e contar isso para as pessoas é para dizer, será que tem mais psicos aí que estão se sentindo fora da caixa, né? Será que tem mais gente que pode estar olhando para essas ferramentas e se sentindo como a gente se sentiu ontem, assim, gente, será que eu tô fora da caixa?
Tu sabe que eu estava lendo um livro sobre trauma, e aí estudando trauma com psicólogas é um pouquinho diferente, né? E aí eu estava lendo um livro que é totalmente científico e que vem lá de uma editora só de trauma, e no final eu li todo o livro para olhar que no final quem escreveu foram consteladores. Ó, No final eu disse, não acredito. E aí até comentei com a Marcele, porque no final eram consteladores e ainda a mulher que escreveu também é da linha, estudou Enneagrama, que é algo que a gente também estudou e se encontrou, que é uma outra teoria que também não faz parte da psicologia. Mas que se a gente juntar tudo, né, Dai, as coisas vão se encaixando de uma maneira que não tem como fugir. É um todo. E que a gente aplica tudo isso, não é para pertencer ou para os psicólogos, ou para os consteladores, ou para os que trabalham trauma. Não. A gente aplica tudo isso para o paciente. É olhando para as pessoas, é olhando os efeitos, primeiro na nossa vida e depois neles, claro. Então, todas as vezes que eu me pego pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que existe uma teoria? Será? Eu olho e digo, não, tá melhorando, as pessoas estão buscando, tá tendo efeitos, as pessoas estão indicando, então quer dizer que sim. Então quer dizer que o caminho deve ser esse. algumas precisam aqui falando que se sentiu muito como nós, né? Não só as do nosso grupo, mas outras nos dizendo de pensar fora da caixa, né? E é porque é um terrorismo um pouco pra gente, né? A gente é ensinado em algumas linhas mais analíticas, né? Que a gente tem que ser contido, que a gente tem que preservar a neutralidade, que a gente tem que manter sigilo das nossas, né, nas nossas questões. E eu fui, a minha formação na PUC, ela teve uma raiz psicanalítica muito forte, assim, então só que eu nunca consegui. Quando eu via, eu tava dizendo, olha, eu já passei por isso, tentei aquilo, tentei aquele outro, tal teoria se encaixou para mim e depois eu ficava me questionando, né? Meu Deus, será que isso está certo? Será que está errado? E essa ideia de poder olhar para os efeitos, né, e poder perceber a força que tem, gente, o que a gente vive, né? O que a gente experiencia. E sem dúvida, com tudo que a gente estuda, a gente consegue encaixar isso, né, dentro de uma ideia que pode transformar isso, a nossa experiência, as teorias que a gente estuda, em ferramentas que o outro pode usar do seu jeito. Né, no seu ritmo. Então, o quanto eu sempre busquei formações e coisas que tivessem trabalho de self, né? Nós psicólogos, quando queremos nos trabalhar, a gente às vezes não diz que vai fazer terapia, a gente vai fazer um trabalho de self, né? E tá tudo certo, né? Quantas coisas que eu mais me lembro da minha formação em terapia de casal e de família foi o meu genograma, que foi uma técnica de olhar para minha família e para os emaranhados da minha família. Quando eu me lembro das questões da formação agora em sexualidade, foi a técnica de olhar para minha sexualidade, para o jeito que isso se expressava na minha vida e no meu consultório. Então, quer dizer, sempre foi vivendo, né? E agora poder perceber que a nossa principal ferramenta é isso que a gente tem, né? E a constelação nos permite isso, nos permite que a gente se exponha a muitas situações, quando a gente vai para a técnica, então, e usa a representação e sente o que os papéis que a gente representa, né, significam e vê o quanto isso se encaixa na nossa história, isso nos dá uma potência para vir enxergar o outro, né? Mas sim, para nós precisa é especialmente desafiador, porque a gente se sente quebrando algumas regras, quebrando alguns protocolos e tendo que escolher se a gente vai ficar com a técnica, se a gente vai ficar com a sabedoria, né, que de um outro tempo, às vezes está lendo um texto de 200 anos atrás, que talvez para aquela realidade estava super ok, mas que para a realidade agora muita coisa mudou. Eu sempre me pergunto isso, principalmente quando eu olho para as questões analíticas, assim, será que o Freud já está pensando assim, ele que adorava a ciência, né? Será que outros autores vivendo mais coisas estariam assim? E quando a gente vê uma filosofia que é embasada na vida, no que é olhado e vai através do fenômeno, bom, fenômeno é fenômeno, né? A gente olhar para isso dá uma outra bagagem. Mas para mim foi uma luta especial e ainda é desafiador sair das caixinhas e entrar nesse fluxo de informação
sem ficar tentando achar isso é da constelação, isso é da psico, isso é da onde. Acho que a gente tem que saber as técnicas, tem que estudar, se comprometer, mas a serviço do paciente é a ferramenta, eu me posiciono assim, a ferramenta que ele precisa naquele momento, aquilo que ele, o que eu tenho aqui dentro que ele pode usar. E aí é o que tiver, né? O que a gente tiver disponível. É. A gente tem que lembrar que o Freud partiu do zero, né? Ele partiu de algo que. E o Bert foi lá e vivenciou tudo isso, olhou na prática, olhou para os efeitos e uma genialidade, né? Sem igual, que a gente não consegue nem acompanhar, nem lendo assim. Então ele foi lá e viveu até o último dia da vida falando sobre isso, mudando de opinião, que é o que eu mais admiro, porque a gente fica numa caixinha e o que eu tinha muita dificuldade, Dai, era de pensar assim, não, agora eu estudei TCC, terapia cognitiva comportamental, eu tenho que ser terapeuta, eu tenho que fazer só cognitiva comportamental no consultório. Agora eu estudei constelação, então agora eu sou só consteladora. E foi isso que bagunçou um pouquinho a minha trajetória. Porque aí eu me vi em dois caminhos. E na verdade não são dois caminhos, é um só. É É frente, uma... né? Só, é tudo junto. E aí, quando eu vi que eu podia fazer tudo, é que veio esse deslumbre, assim. E aí, eu e a Marília, eu vi que ela colocou palminhas, a gente tava assistindo um evento da TCC da psicologia, e eles falavam tudo que a gente, algumas coisas do que a gente tava aprendendo, tipo, lugar seguro, que a terapia do trauma fala, o que tu falou de falar sobre a nossa vida, essa parte mais de revelação dentro do consultório, como que usa, só que, claro, é uma maneira mais bem analítica de se falar, né? Não é tão prática assim. E o que me encanta na constelação realmente é a praticidade. É a coisa do é isso, deu, não tem como negociar. As leis são muito simples, né, Dai? Uhum. É ordem, é ordem. Onde tem ordem não tem equilíbrio, deu. Todo mundo pertence, tudo aquilo que tu exclui volta. E é nas mínimas coisas. É assim, ó. É realmente nas mínimas coisas. Tua opinião foi essa. Não, às vezes demora de tarde, assim, pra acontecer, cuspiu, caiu na testa. Tu teve uma opinião de manhã, de tarde, as coisas acontecem da maneira como tu julgou. Então, essa filosofia mais prática é que é realmente utilizável por todos, né? Não tem como ser serve para ti ou serve para fulano ou para ciclano. É todo mundo no mesmo barco. Julgou, pagou, a Dani tá dizendo. Eu fico apavorada como é muito rápido, assim. Agora eu vi ali que a Giovana colocou outro dia, eu brinquei de ser... Brinquei com ela e disse assim, tu já vai me pedir de novo um açúcar? Nem me lembro o que era. E aí ela olhou assim, de tarde eu tive que pedir um tomate. Tipo assim, coisas simples, sabe? E imagine as grandes. Imagine julgar quem veio antes na nossa família. Imagine julgar um comportamento de que eu não tô lá, não vivenciei, não tenho bagagem para entender ou para daqui a pouco poder ajudar. E muitas vezes eu quero, né? Muitas vezes eu quis ensinar a minha mãe a cuidar dos filhos dela, ensinar a minha mãe a olhar para o casamento dela. E Não, e como a a gente, gente. como terapeuta de casal, ainda tem até umas teorias bonitas que pode trazer, né? Aí, gente, é a cereja do bolo, né? Assim, é alguma coisa que eu te digo, eu dei uma negociada ainda, né? Eu disse, não, não é bem assim, mas não adianta. E sem dúvida, eu trabalho há muito tempo com mães, né? E isso era uma coisa assim que na minha ignorância, da minha juventude, assim, eu tinha consciência quando eu não era mãe que atender mãe era um desafio. Eu tinha essa sensação. E quando eu tive filho, eu tive mais certeza, assim. E aí eu desculpa internamente para muita bobagem que eu possa ter dito para alguma mãe. Porque na pele é um pouco diferente. E acho que Meu não teve Deus. experiência
que me fez mais fenomenológica e mais empática do que a maternidade, né? Acho que na É. maternidade foi ali que eu comecei a validar muito que o que a gente vive nos instrumentaliza para a clínica, né? Sem dúvida, eu fui uma terapeuta muito melhor depois que eu fui mãe, né? Por entender os meus pacientes, tanto quando eles falavam dos filhos, quanto quando eles falavam das mães, né? Podendo estar nos dois lugares, né? E para mim faz muito sentido isso que a gente precisa vivenciar, né? E é exatamente isso, é o que eu olho na minha vida, né? Se eu digo que eu nunca vou fazer tal coisa com os meus filhos, né? Eu, esses tempos, a gente pegava as fotografias com a minha irmã, e aí tava lá, nós temos 2 anos de diferença, né? Tava eu e a minha irmã com as roupinhas igualzinhas, assim, só com a cor diferente, né? E a gente achava ridículo, né? E criticava a minha mãe, depois, mãe, como é que você fazia isso com nós? Olha a gente vestida assim. Aí, esses tempos, eu tirei uma foto, eu com uma roupa estampada e as minhas 2 filhas com a roupa e mandei. Desculpa, mãe. É muito legal isso de vestir elas tão bonitinhas, né? E a gente se vê repetindo as histórias e vendo que funcionou, que deu certo. E isso que a gente vive na vida e transborda para a clínica. Esses dias a minha Júlia falou uma frase que quando eu falava quando eu era pequena, né? Ela disse assim: então tá, se você não vai fazer do jeito que eu quero, eu vou pegar e vou fazer sozinha. Acho que em outro tempo eu ia olhar para isso e ia dizer: ai, coitadinha, tá desamparada, só vai sentir falta da mãe, a mãe tá omissa. Eu olhei para ela e disse: sabe que é uma boa coisa? Eu pensei assim quando eu era pequena, quando a minha mãe não fazia as coisas do jeito que eu queria, e eu cresci muito com isso. Eu fui atrás de muita coisa sozinha. Então, assim, eu tô aqui disponível para te ajudar. Mas se tu for por aí, sabe que dá certo? Aconteceu comigo e tô aqui muito bem, obrigada, deu super certo. Então, quer fazer assim? Faça assim. Depois, quando tiver teus filhos, tu me conta como é que dá para fazer diferente, né? E poder perceber, né, que não teve falha lá atrás, né? E fiquei pensando das vezes que eu fui na terapia, a gente falar mal da minha mãe. E E se a ter, terapeuta me ouviu, e a terapeuta me deu razão, e a terapeuta, na melhor das intenções, né, me aliviou daquilo, e eu fui pra vida e tomei mais um pouco, até eu poder perceber as potências, né, que eu tive pelas coisas que a minha mãe fez diferente do que eu queria como criança. E acho que essa é é, a principal vivência, né, entre o que eu quero e o que eu preciso, começa aí, né, Laís? Se a gente é, percebe que se a gente tivesse recebido dos nossos pais o que a gente queria e não o que a gente precisava, com certeza o resultado não teria sido tão bom, né? é. E teve erros, mas o que é bacana é que eu não vou poder voltar lá e ter de novo o que eu quero. Então, de que me vale eu ficar aqui reclamando de alguém que eu sempre gosto de dizer assim, quando se reclama no consultório agora, enfim, mas não fez isso, não fez aquilo. Outro dia eu disse assim, tira o que eles fizeram, Uhum. o que eles deram, que é a vida, né? Não fica nada. Então, se a gente tá aqui, não tem negociação com o que deu errado. E a gente vai falhar como mães, com certeza. Tomara, né? Por Quero falhar, eu tento ir pelo caminho da minha, assim, das falhas que a minha fez, assim. Eu é, olho, eu vou adorar que as minhas filhas cheguem na adolescência com as mesmas queixas. elas Então, vão eu acho que é um pouquinho pior, né? A minha mãe era mais amorosa em algumas coisas do que eu dou conta de ser. Mas é incrível isso, né? E o quanto a gente precisa incluir tudo isso, né? Eu te digo que para mim era um conflito com o psi, porque eu me sentia péssima em anamnese, sabe? Todos os protocolos que tinha, as orientações era faça uma boa anamnese do paciente. Quando eu tratava a criança, isso para mim era sofrido, porque volte lá atrás, entenda tudo que aconteceu. E eu não tinha saco para fazer anamnese, sabe? Eu passava, pulava pergunta, não fazia protocolo direito, assim, porque eu tinha essa sensação interna, mas o que ficar olhando para trás vai me ajudar tanto, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que não ficou legal lá atrás, grita aqui, aparece aqui. E eu me sentia muito mal por não fazer os registros da sessão adequadamente, de anotar tudo que aconteceu, de não ter um prontuário com uma anamnese perfeita e organizada. E porque eu escrevia, no começo eu fazia, no começo eu me impus, assim, e eu nunca li. E quando eu lia coisas completamente diferentes, assim. Então, o quanto a gente precisa se achar, né? O quanto, como cada um anota, como cada um se organiza, como cada estrutura, né? Hoje, tudo que me traz segurança, eu faço.
que eu acho que me instrumentaliza, mas aquilo que não combina comigo, aquilo que eu não tenho mal ter tempo para escrever, não vou nem ter tempo para ler, e quando eu ler, a pessoa já está num outro momento, eu já estou num outro momento, né? E isso se perde, né? A ideia de terapias muito longas, assim, a gente está começando um processo. Eu acho que eu me sentia com mais pressa que os meus pacientes, Laís. Eu, eles começavam a terapia, quando a terapia começava a não dar uma andada, é normal no processo, eu não conseguia sentir isso como normal. Eu pensava, gente, se ele traz o mesmo assunto, traz a mesma coisa do mesmo jeito, eu não estou fazendo o meu trabalho. Isso não pode ser respeitar o ritmo do paciente. Para mim, isso foi muito conflitivo por muito tempo, assim. Sabe? Até chegar ao ponto de dizer para o paciente, não, eu não estou mais te ajudando. Onde é que tu quer chegar? Ou sou eu que não estou conseguindo, é você que não quer ir? Quer dizer, o que, que é meu, o que, que é do paciente? E acho que isso é a filosofia que a gente conversou nos bastidores nos dá, né? Devolver a responsabilidade do tratamento pro paciente. É ele que tem que querer mais do que a gente melhorar. A gente, na nossa vontade, não adianta nada, a gente só está a serviço. E eu, para mim, isso foi muito regulador, eu poder usar, mesmo na psicoterapia mais tradicional, essa abordagem, né? Tô aqui para te olhar para o próximo passo e para te ajudar a fazer um movimento. E quando você fizer esse movimento, como diz o Luiz, pista, né? Deu. E isso para mim foi muito desafiador até chegar nessa postura. Não sei como foi para ti. E até poder perguntar. Tu quer reclamar ou tu quer algo? Que foi aquilo que o Luiz Henrique perguntou para mim. Você quer entender ou você quer caminhar? Porque são caminhos totalmente diferentes, né? Eu vou ficar entendendo e eu não vou sair do chão. E realmente escrever, eu acho que a gente perde a conexão até com o outro, né? Eu acabava escrevendo, não terminava a frase, eu precisava prestar atenção, porque ali na minha frente era mais importante a pessoa que estava ali, a história dela, o destino dela, do que o que eu tinha que escrever ou completar, enfim. Então, para mim, sim, foi desafiador largar todas essas. Eu vi que a Marciele comentou ali que até teve uma professora que disse para ela se vestir menos colorida, porque Imagina se eu não fiz. a gente tem essas regras na faculdade, né? E a gente nota também as pessoas que são recém-formadas, como já vem toda nessa moduladinhas, né? Porque a gente aprende a, a, a fazer uma boa anamnese, a se vestir comportada, usar só preto, não poder usar colorido, não poder falar mais alto, não poder rir. Uma vez uma professora chegou e disse que a minha risada estava muito alta. E aí hoje eu me pego rindo no consultório. Hoje tá ok, mas durante algum tempo de transição, eu ficava pensando, será? Será que eu fiz certo? Será que se emocionar com o cliente tá certo? Não se entrar em contato com a história dele? Será que daqui a pouco o Rick, o prédio inteiro ouça tá certo? Será que vibrar com as conquistas do paciente tá certo? Então, acho que é uma liberdade, né? A gente falava sobre escancarar esse lado mais fenomenológico que a gente tem. É uma liberdade realmente de poder sair do armário, como a gente falava na mensagem. A minha brincadeira com a Laís, gente, foi essa, que a gente fazia uma live, duas psicólogas falando de constelação, a primeira sensação era a mesma de sair do armário. Quando eu fiquei a primeira vez questões de constelação familiar, a minha sensação era essa. Que eu estava saindo do armário, que eu estava me assumindo para a sociedade. Justamente, talvez, na mesma sensação de que eu ia ser julgada por isso, né? De que eu ia ser vista, né? Com menos crédito ou com menos carinho pelos meus colegas ou pelas pessoas que me julgavam, né? Científica. E eu pergunto aí para as psis, ninguém treinou na faculdade fazer cara de parede? Eu tinha ensinava. Dependendo do que o paciente fala, você faz cara de parede. Né? Aí você imagina. Eu tive uma sorte, Laís, assim, com essa questão de se vestir, que na faculdade eu usei terninho, gente, pretinho, cabelo preso, sem maquiagem. Acreditem, quem me vê hoje não tem ideia, né, da drag queen que eu me tornei quando eu pude assumir. E eu tive muita sorte porque a minha terapeuta pessoal usava umas roupas super femininas, assim, usava uns babados, assim, uns jabôs, uns saiãos, assim.
E eu olhava para ela e falei, nossa, olha só, e eu dou um monte de credibilidade para ela, ela é toda feminina, toda linda. E ela foi um modelo que me ajudou aí, né, me apropriando do que é da minha família. Quem conhece minha mãe, gente, sabe, né, que isso é um negócio de família, né? Minha mãe é lengantérrima, lindíssima, super vaidosa. E eu poder trazer essa Dai para a clínica, né? E hoje eu brinco com vocês, né? A Dai montada, né? Meu pecado favorito é essa vaidade, né? E poder trazer isso, e muitas vezes é isso que as pacientes vêm buscar, não é uma nem duas pacientes que me dizem assim, ai, daí é bom te ver, né? É bom ver uma mulher que é mãe, que corre e tal, e que consegue se cuidar e se expressar dessa forma, né? E hoje, a permissão que eu tenho, até às vezes, hoje eu saí da academia direto, tinha uma paciente, eu acabei vindo do jeito que eu tava, e disse, olha, isso é uma mulher, mãe, que eu preciso botar academia no meio da rotina, né? E ela falou assim, pois é, eu tenho que me engajar também a fazer exercício, né? Eu falando que eu não tenho tempo, eu olho pra tua vida e você dá jeito, é falta de vergonha na minha cara mesmo, né? A gente vê o quanto a gente trazer, né? E agora no último curso com o Luiz de casal, eu me dei conta de uma coisa também muito importante, né? Que é todas as nossas relações, né? A gente fala muito de pai e de mãe, e eu quero falar dos maridos, né? Por ser terapeuta de casal, né? Acho que quando eu vejo a potência que o meu casamento me traz, né? O quanto as coisas que eu aprendo como mulher dentro da minha relação me agregam. E o Luiz falou uma coisa num dos cursos, ele disse de casal, né? Que as pessoas gostam do Luiz, do Léo, e eu me dei conta que as pacientes e os meus amigos também gostam da Dai e do Zé, né? E o quanto isso, eu trazer ela para dentro do consultório, a mulher que se apaixona, a mulher que investe na relação, a mulher que tá aí, né, tão disponível para crescer a dois, agrega tudo que eu faço. Né? Então a gente traz pai e mãe, sim, a gente traz os filhos quando a gente é mãe, e a gente traz o marido e a gente traz toda a nossa história. E é uma judiaria se a gente tiver que entrar numa técnica para esconder isso, quando isso pode ser o que ajude o nosso paciente a enxergar uma possibilidade, né? Que os psicos falam, a gente fala a frase bonita do Jung, para tocar uma alma humana, seja só uma alma humana, mas isso para mim era vazio antes de me apropriar dessa filosofia. Para mim era muito vazio. E E é hoje eu muito trago toda a ancestralidade, trago mãe, pai, trago marido, trago filho, trago todos os meus recursos para dentro do consultório. E sem dúvida, a gente, a importância de um grupo. Eu estou aqui falando com a Laís, que é, e vendo todo o nosso grupo aí que compartilha essa caminhada com a gente aí, dando força, e dizer que é muito bom quando a gente pode crescer com mais gente. O objetivo da gente fazer essa live é justamente dizer, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todas as técnicas, tem lugar para que a gente experimente tudo, e que talvez tenha mais gente aí que esteja se sentindo que precisa encontrar um grupo de pertencimento de quem pensa um pouco além e traz toda uma outra linguagem, né, para fazer a mesma coisa, para estar a serviço das pessoas. e é justamente poder fazer parte desse grupo que traz força para a gente não se achar meio maluquinha mesmo. Não achar que a gente tá pensando isso da nossa cabeça. Não, tem mais gente pensando assim. No nosso grupo tem mais psicólogos e também tem outras profissões ainda mais potentes e mais lindas quanto a nossa. E assim, a gente poder trocar é maravilhoso, né, Dani? E quando você falava, né, sobre trazer toda a família junto, é porque é de humano para humano. Parece que se o paciente não nos conhece ou se a gente esconde uma parte nossa, é como se não fosse. Eu já tive experiências de psicoterapia que parecia que eu não estava falando com outro humano, assim. Parecia que eu realmente estava vendo uma técnica, né? Então, poder trazer junto toda essa bagagem, poder trazer os nossos erros também. Eu falo muito em psicoterapia sobre aquilo que eu já pisei no tomate, já, enfim. Eu falo muito, ó, eu fiz isso e até porque é muito mais fácil a gente aprender quando a gente toca o trauma humana realmente, do que quando a gente fala sobre algo mais técnico, algo que não é tão palpável, né? Então eu Sabe, falo muito. uma vez eu vinculei com o paciente de um jeito tão engraçado. Eu estava no consultório ainda, lá em Palmeira,
E a minha lâmpada não estava funcionando, eu já tinha chamado o eletricista, e chamado o eletricista e nada do eletricista aparecer. Eu simplesmente peguei, mesmo trepada no salto, botei o banquinho e com a porta entreaberta, trepada em cima lá, tentando, sem ferramenta nenhuma, resolver o negócio da minha luz e brigando com a luz. E nisso o paciente novo viu o barulho e entrou. E quando ele entrou, eu disse, ah, o senhor me desculpe, estou tentando resolver essa luz aqui, chama o eletricista, ele não vem e tal. Eu disse, não, espera aí, menina, eu te ajudo e tal. Subiu, deu uma olhada e, e aí quando ele desceu, ele me olhou e disse assim, acho que a gente vai se entender, porque eu sou que nem você, eu não consigo ficar esperando, eu quando eu vou lá e tento, eu sou ansioso, eu não consigo esperar. E eu falei, pois é, então não sei até que ponto eu vou conseguir lhe ajudar a esperar, mas assim, achar um jeito, né, de pedir ajuda, então, de fazer um diferente, pode ser. E depois daquele dia eu fiquei pensando, né, será que se eu abrisse a porta como uma psicóloga, oi, tudo bem, como é que vai? Toda centradinha, ele teria estabelecido esse vínculo comigo, né, de cara, né, de alguém que percebe, ah, tu vai entender o que eu tô falando, como é ruim esperar, eu não consigo esperar, né, ou como as coisas não funcionam, me irritam. E foi uma conexão de um paciente, foi um processo lindo e que eu tenho muito carinho. E sem dúvida isso conecta, né? E eu comecei a trazer essas permissões para dentro do consultório, e aí quando eu encontrei um embasamento teórico para isso, então aí a gente até se autoriza a poder dizer, e não é errei lá atrás, né, Laís? Acho que fique bem claro. Às vezes é errei hoje de manhã, né? Fiz isso ontem. Vou tentar não fazer amanhã. Acho que a gente poder sair, né, de falar do que está acontecendo na nossa vida agora, né, e o quanto isso conecta e o quanto isso brilha e traz como alternativa se a gente é um ser tentante, né, um ser que vai melhorando e vai, né, as abóboras vão se ajeitando ao longo do caminho, né, e sim, o pessoal falando que nunca viu tantos psicos falando verdade, né, por isso que a gente tava com a sensação de sair do armário, porque a gente veio disposta a poder mostrar, né, toda essa nossa caminhada com as suas angústias, com os questionamentos, com toda a bagunça que isso já gerou na gente, né, e que agora a gente está um pouquinho mais acomodado, a gente está conseguindo, através de outros iguais, né, eu olho para a Laís, olho para a Marcele, né, olho para a Marília, as nossas psi, olho para as outras abordagens de ajuda do nosso grupo e digo, nossa, né, não sou só eu pensando essa loucura sozinha. É, realmente é uma delícia poder contar com mais pessoas e poder errar junto. E como tu falou, não é só agora, não é os erros antigos, é todo dia. Porque o que faz a gente ter mais prazer na ajuda é saber que a gente vai o tempo inteiro ser ajudado, né? Eu, quando entrei para psico, eu imaginei que eu ia ali resolver todos os meus problemas, entender toda a minha vida, minha adolescente, que era mais triste, mais revoltada, enfim, eu entrei para psicologia para entender muita coisa. E aí eu pude perceber que no fim a gente não entende nada. A gente caminha, erra, pega o erro, vai, caminha de novo, acerta, pega outro erro e vai. Porque na vida não tem perfeição, né, Dai? Na vida humana é caminhando todo dia, pisando no tomate, reconhecendo, podendo também reaver, né, o meu erro. Não é também só passando por cima dele, não melhorando, ou daqui a pouco dando um passo no mesmo tomate, mas podendo reaver aquilo que eu fiz, podendo trabalhar, né, com a gente mesmo. Eu acho que a gente é ferramenta de ajuda, acho que a gente tem que estar o tempo inteiro bem. Eu percebo que quando tem uma semana mais para baixo, é até difícil atender, né? Porque, na verdade, Vazia, né? A agenda tem... mesmo se abre para dar um espaço para gente, daqui a pouco a gente aprende algo, daí vem aquele paciente, vários pacientes com aquilo que a gente acabou de aprender e a gente vibra, tem chance, né, de olhar para isso ainda mais vezes, aí daqui a pouco muda, né? E eu para mim também, Laísa, é muito aliviante os limites da ajuda, né? Acho que nisso a abordagem, né, da filosofia nos traz muito claro, né? O paciente tem que pedir, né? Ele tem que estar numa postura adulta para pedir. A gente tem que estar concordando com a realidade, assim. E isso para mim é muito aliviante,
sabe? Essa semana ainda chegou uma paciente com um familiar com uma doença terminal, super sofrendo, e ela, eu quero fazer um processo de luto menos doloroso, e eu olhei para ela e disse, eu não tenho isso para te dar. Não tem como ter processo de luto menos doloroso. Perder alguém dói, machuca. Isso, se alguém te diz que dá para fazer, eu não sei fazer, não acredito que dê para fazer. E eu não tenho isso para te dar. O que eu tenho para te dar é ver como tu vai lidar com isso, que recursos tu vai dispor, te ajudar a criar recursos para isso. E que alívio! Quantas vezes eu já fiquei querendo ir buscar uma teoria, então, qual o protocolo que eu vou ajudar para essa pessoa sofrer menos? Não, tem coisas que a pessoa vai ter que sofrer. E que me ajuda eficaz é eu não dizer, não, mas eu tô aqui contigo para o que você precisar, que é uma frase muito nossa de psi. Ao contrário de dizer, não, olha aqui, eu tenho uns recursos aí e tu vai ter que pegar e ir pra vida e se virar com isso, né? E se você tiver um próximo passo, eu tô aqui, mas pro mesmo é isso aí mesmo, e entregar, e o quanto isso nos alivia, o quanto isso nos permite, nos protege de adoecer, quanto a gente vê os psicos adoecendo, né? Os médicos, os psicos adoecendo por carregar, né, toda essa questão de carregar os pacientes, né, para mim é muito importante. Sei como é para ti, mas para mim os limites que ajuda tem são ferramentas que me ajudam a ficar no meu lugar dentro daquilo que é possível para mim. E isso a psico me deixava me sentindo super protetora, que eu poderia salvar todo mundo achando a técnica certa. E a filosofia me mostra que não, né, que eu tenho limites de concordar com essa realidade e da responsabilidade da pessoa como adulto. Para mim, isso é um alívio e uma ferramenta maravilhosa. Como é que é para ti? E tem E vocês como, dois. e como concordar com a realidade faz com que ela seja ainda mais amorosa, né, Dai? Porque no fundo a gente fica no querer, no querer, no querer, e assim, às vezes seria bom que a gente rezasse para que Deus não ouvisse as nossas preces. Uma das preferidas que eu tenho do Bert. Eu digo isso no consultório. Espero que Deus não escute as suas orações, nem as minhas. Quanto a gente ganha e que a gente não quis, quanto melhor a gente ganha. Então, para a nossa prática clínica é igual. Quando a gente concorda com o destino do outro, quando a gente concorda que tudo é do jeito que é, e aí então dá um pequeno passo na ajuda, a gente vê que a gente ganha muito mais do que ficar realmente naquele vórtice que nem eu falava. E tu falou isso, me lembrou também da logística das sessões, né? De marcar semana após semana. Então tá, vamos marcar próximo. Eu, para muitos pacientes, eu digo assim, quando você precisar, você vem e marca. Porque não dá, né? Às vezes, marcar a próxima é na nossa necessidade de ter um controle. Marcar pra... Isso é muito da psicologia. E eu acho que o paciente faz o processo. eu tô no Estamos para explodir. Foi um prazer. A gente não viu o tempo passar. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de poder conversar isso com alguém que eu sei que dentro do coração é igual a mim e que vive essas ansiedades e dizer que tu é muito importante na minha caminhada, assim como todos os do Relacionar, e convidar as outras psicos para que elas experimentem conhecer mais a abordagem e me colocar à disposição para aquelas que ainda tiverem dúvidas para procurar a gente. 20 eu tô segundos. à disposição e agradeço muito. Já falei da minha admiração por você e de quanto você foi o nosso caminho para chegar até o Luiz Henrique, até uma constelação do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente admira. E foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Tá bom?